Bom dia a todos, né? Nós estamos aqui hoje para começar mais uma escola bíblica, a lição de número 14, com o tema Inversão de Valores. Mas antes que a gente comece, eu gostaria de orar com vocês, pedindo a Deus para abençoar e nos dar entendimento. Portanto, eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e orasse conosco aqui. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, eu venho agradecer ao Senhor por este momento, ó Pai. Ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo venha derramar sobre nós e que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, ó Pai, para esse tema, ó Deus, tão precioso, para esse tema tão atual, ó Pai, que é a inversão de valores, ó Pai, aquilo que o mundo quer colocar, ó Deus, e aquilo que a Bíblia fala a respeito, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é verdadeira, que a Tua palavra é eficaz e que a Tua palavra nunca mudará e que sempre o Senhor tem aquilo que é bom para nós. Por isso, Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus que essa lição, ó Pai, venha entrar sobre a nossa casa, venha entrar sobre a nossa família, venha entrar sobre os nossos filhos e que viemos entendermos e compreendermos aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E amém. Vamos louvar agora com bastante alegria ao irmão Juventino. Preciso reconciliar. Afastado do Senhor, já cansado de sofrer, humilhado, sem valor, não tem prazer de viver, já não sente mais alegria dentro do seu coração. Se continuar assim, ainda perde a salvação. Quando estava na igreja, era tão abençoado que não dá para esquecer.
velho Noé sempre dizia que ia chover 40 dias. O dilúvio ele anunciava, meu povo não acreditava, zombava de tudo que ele dizia. Depois da construção da arca, o povo ainda não cria. Ainda zombava dele, da obra que ele fazia. Mas quando começou a chover, um dia, 2 dias, 3 dias, a arca já flutuava e o povo desesperado gritava ao Noé e assim dizia: abra a porta, Noé, abra a porta, Noé, eu não posso abrir a porta da arca, foi Deus que fechou. Abra a porta, Noé, abra a porta, Noé, eu não posso abrir, quem fechou foi Deus e a chave levou. Hoje não é diferente, a igreja está anunciando a volta do Senhor Jesus e nós estamos aguardando. Tem muita gente que não crê no Evangelho e não quer aceitar. Não tem mais arca nem Noé, nós somos salvos pela fé, é só Jesus Cristo que pode salvar. Depois da construção da arca, o povo ainda não cria. Ainda zombava dele, da obra que ele fazia. Mas quando começou a chover, um dia, 2 dias, 3 dias, a arca já flutuava e o povo desesperado gritava ao Noé e assim dizia: abra a porta, Noé, abra a porta, Noé, eu não posso abrir a porta da arca, foi Deus que fechou. Abra a porta, Noé, abra a porta, Noé, eu não posso abrir, quem fechou foi Deus e a chave levou. Eu não posso abrir, quem fechou foi Deus e a chave levou. Meus irmãos, é com satisfação que nós estamos aqui preparando uma escola bíblica para você e juntos nós vamos estudar hoje a lição de número 14. O comentarista é o presbítero Alex. O tema é inversão de valores. Lembrando a você que a gente está numa série de lições muito contemporâneas, muito atuais, e hoje a gente vai conversar a respeito do tema. Amém? O texto base da nossa lição é o versículo de Efésios 5:23, que diz que o marido
Tá aí, Adel? Efésios 5:23, o Adel vai ler pra gente. Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vocês perceberam que o autor da revista, ele usou o tema marido e mulher? Ele fala que o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Então ele começa apresentando marido e mulher e os respectivos papéis de cada um. O papel do marido, o papel da mulher. E ele vai falar hoje sobre inversão desses papéis. No que dá? Quando a mulher vira cabeça, quando o homem vira cauda, a gente vai aprender sobre as consequências da inversão desses papéis. É o nosso texto básico. E o ensino prático da nossa lição diz assim: ainda que o mundo, as leis, a política, os movimentos possam querer inverter as ordenanças, a Bíblia é a palavra de Deus que jamais será mudada. A Bíblia tem os papéis bem definidos do homem, da mulher, dos pais e dos filhos. E ainda que a sociedade, ainda que o renascentismo, o iluminismo, o cientificismo, ainda que essas doutrinas, o positivismo, ainda que essas coisas queiram mudar o feminismo, ainda que essas coisas queiram mudar essas ordens, na Bíblia não muda. Amém? Amém. Passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus não passa. Muda não. Amém? Esse é o nosso ensino prático. Bom, a leitura diária da semana é o nosso devocional. Já falei para você que nós temos um devocional na revista, que você pode ler. Pode ler todo dia na sua casa. Por exemplo, o Adel falou que está tendo culto na casa dele às 6 horas. Ele pode ler esse devocional às 18 horas, junto com a família dele. Por exemplo, na segunda-feira, nós aprendemos sobre o valor da esposa virtuosa. A Bíblia diz que enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher virtuosa, essa será louvada. Essa será honrada. Amém? Aprendemos sobre isso. Na terça-feira, sobre intimidade, que intimidade é só após o casamento. Isso é um valor. É um valor. Gênesis 2:24 diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e depois de unir-se a sua mulher, aí sim os dois serão uma só carne. Então, ser uma só carne através da intimidade do casamento é só após o casamento, né? Aprendemos que uma ordem de valor que não é mudada na Bíblia é filho honrar o pai e a mãe. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, nós aprendemos uma ordem para os maridos, que está em Colossenses capítulo 3, que é para tratar bem as mulheres e não tratar elas com amargura. O que é tratar uma mulher com amargura? É não perdoar a mulher. E aí todas as vezes que você olha para a esposa, você lembra do que ela te fez. Você vai tratar ela mal. Então quantos maridos não perdoam as esposas? Quantos maridos ficam fora o dia inteiro e ficam ansiosos para chegar em casa? Mas quando chega em casa, briga com a mulher. Quando chega em casa, não quero ver ela, mas quando chega, briga, porque está tratando com amargura. Aprendemos que nós devemos ser puros e irrepreensíveis, porque essa geração é perversa. E Deus nos chama para ser, nessa geração, luzeiros do mundo. Olha que palavra bacana. Olha que palavra bacana. Hoje nós estamos aqui gravando o discipulado dinâmico e a escola bíblica. Hoje nós não vamos gravar o curso de obreiro. Então estamos transmitindo essa escola bíblica para você. E olha que tremendo isso. O Senhor está falando: eu quero que vocês sejam irrepreensíveis, sejam diferentes.
no meio de uma geração perversa. Eu quero que vocês sejam luzeiros do mundo. Imagina uma estrada escura. E você lá vai naquela estrada escura. De repente você depara com aquele monte de lâmpada. É bom ou não é? Meu Deus. Você, luzeiros do mundo. E no sábado nós aprendemos que nós temos que andar como filhos da obediência. E não permitir que o mundo nos amolde. Nós temos que ser santo como Deus é santo. Tem uma coisa muito legal na Bíblia, Jabas e Adel. Muito legal. Para você, a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, um fomento de 1 Pedro 1,14, está escrito assim, que é para a gente: rogo-vos pela compaixão de Cristo que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Duas coisas aqui, muito importantes. A mente tem que ser transformada. A mente tem que ser renovada. Tem gente que continua cabeça dura. Continua ignorante. Tem gente que continua achando que a igreja de hoje tem que ser igual à igreja de 1970. Tem gente achando que pastorear uma igreja hoje tem que ser como pastoreava uma igreja em 1980. Tem gente pensando nisso. Então nós temos que renovar a nossa mente. Mas a gente não pode tomar a forma do mundo. Mente renovada, mas não concordar com o mundo. Amém? Então tá aí. Você pode, na sua casa, fazer os cultos. Adel está tendo culto na sua casa às 6 horas. Tem aqui a direção para as leituras bíblicas da semana. E a leitura em classe da nossa lição, Jabas, está em Efésios 5, 22 ao 31. Efésios 5, 22 ao 31. Primeiro diz assim, para a mulher submeter ao marido. Para as mulheres serem submissas ao marido. Depois, o marido é o cabeça. Como Cristo é a cabeça da igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher deve estar sujeita ao marido. Depois ele fala para os maridos amar a mulher e se entregar por ela como Cristo entregou pela igreja. Para santificar, para purificar, para apresentá-la como igreja gloriosa. Assim deve os maridos amar a sua mulher como a si mesmo. Porque quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque os dois são uma só carne. E aqui diz, ninguém nunca fez mal à sua própria carne. Antes ele cuida da própria carne. Então é para cuidar da mulher. Por isso, o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe e vai unir-se à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então nós temos aqui um texto para o casal, um texto para a família. Aqui fala de uma ordem de valores. Aqui fala de uma hierarquização. Aqui fala de uma sistematização. O homem como cabeça, a mulher submissa, o homem amando a mulher como ama a si mesmo. Nós temos uma ordem. E o autor da nossa lição hoje vai falar sobre a inversão dessa ordem que está trazendo um monte de problemas. Amém? A gente hoje vai apanhar um pouquinho aqui, os homens. Mas vamos lá. Introdução. Vocês podem pontuar aquilo que vocês consideram relevante. Estudaremos hoje uma lição muito importante com o tema inversão de valores. Segundo o dicionário online, tem o significado de pessoas que infligem regras, fazendo o contrário de como deveria ser ou ter feito, para dar legalidade ao seu próprio prazer. Então, primeiro, literalmente falando, inversão de valores são pessoas que infligem regras, fazendo o contrário de como deveria ser feito, para o seu próprio prazer. Então, quem inverte valores é um infrator, porque infringe regras. Outra coisa importante que a gente aprende aqui,
que essa coisa de inversão de valores, gente, não é nova não. Talvez você está aí pensando, hoje há uma inversão de valores. Você está muito enganado. Porque a Bíblia tem um versículo em Isaías capítulo 5, no versículo 20. Vou pedir o Adel ler para a gente aí. Está com a espada afiada aí. O Jarbas está com a Bíblia na linguagem de hoje. Eu vou pedir para ambos lerem. Vou mostrar para você que esse negócio de inversão de valor é muito mais antigo do que você pensa. Olha Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, versículo 20. Amém? Amém. Pode ler. Ai dos que ao mal chamam o bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce o amargo. Obrigado. Pode ler. Coitados dos que dizem que o certo está errado e o errado está certo, e que dizem que preto é branco e o branco é preto, e afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Tá vendo? Então você vê Isaías capítulo 5. Isaías, gente, é o profeta messiânico. É o profeta que mais profetizou a vinda do Messias. E ele viveu, pessoal, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Então, 700 anos antes de Cristo, já tinha um profeta vendo uma inversão de valor na sociedade. Já tem um profeta falando assim, ai daquele que fala que, como é que diz o versículo aí? Ai daqueles Os que mal chamam o bem, Isso. e ao bem mal. Os que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e que fazem do amargo doce, e do doce o amargo. Agora olha aqui nessa linguagem de hoje. Isso aqui já é inversão de valores lá nos dias do profeta Isaías. Coitado dos que dizem que certo está errado e o errado está certo, e que dizem que preto é branco e o branco é preto, e que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. É confusão. Tá vendo, Adel? Já tinha uma confusão na sociedade na época de Isaías. Já tinha uma inversão de valores. Já tinha gente chamando preto Branco. De branco, amargo de doce. de certo. O que era certo é chamado. E o que era errado. De certo. Então, o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos no século XXI, nós estamos vivendo uma história chamada história contemporânea. O que nós estamos vivendo hoje é antigo. Essa inversão de valores já é antiga. Tá bom? Amém? Amém. Então vamos lá. Mulher que trabalha e homem que fica em casa. Vamos ler isso aqui. Engraçado isso, né? Mas você vai ser surpreendido aqui no texto. Mediante as crises financeiras no mundo globalizado, algumas mulheres foram em busca de melhorias para o somatório financeiro da sua família, ajudando o seu cônjuge no crescimento de uma obra na casa, na compra de um carro, um melhor estudo para os filhos. Quanto a isso, tudo bem. Mas o que temos visto é que entre cada 10 mulheres, em cada 10, 3 continuam dentro desse propósito, trabalhando para melhorar de vida. Em cada 10, 3 continuam trabalhando para a família melhorar de vida. Mas as outras 7 foram trabalhar porque o marido é um pão duro miserável. Onde este não abençoa sua esposa em uma unha, um cabelo, roupa, sapato, enfim, o que elas tanto gostam, que por negligência do seu esposo, de sempre fazer uma pergunta, para quê? Para que você quer dinheiro?
De novo. Ou, quem trabalha nessa casa sou eu. O dinheiro é meu. Mediante a esses absurdos, encontramos a presença da mulher no lar, cuidando de seus filhos. Como se não bastasse esses elementos citados, temos um homem também deixando o seu papel de provedor da casa e a mulher indo trabalhar fora. E ele sendo o homem do lar, lava, passa, cozinha, cuida das crianças e etc. Você conhece alguém assim? Sabemos que estamos sujeitos a ficar desempregados, porém o papel é do homem ser a cabeça, o cuidador, o sustentador do lar. Amém? Polêmico, né? Nossa, muito. Tem 3 pontos aqui que me marcou. E se tiver algum, vocês podem comentar. Primeiro ponto. Ele fala das mulheres que decidem trabalhar para que o casal e os filhos tenham uma vida melhor. E é interessante que o autor ele não refuta isso. Ele não tem uma atitude machista em relação a isso. Ele não questiona isso. Ele entende isso. Ele entende isso. As mulheres que vão trabalhar para que possa terminar a casa, comprar o carro, os meninos estudar melhor, para agregar valores a tudo isso. Mas ele faz uma segunda observação. Ele fala das mulheres que vão trabalhar porque estão cansadas de ser abusadas pelo marido. Abusadas nesse sentido. O homem é um pão duro. É um mão de vaca. É um miserável. O homem, ele não preocupa com a unha da mulher. Com o cabelo. Com a roupa. E se a mulher pede um dinheiro para ele, tudo ele fala, para que você quer isso? De novo? Mas aqui quem trabalha sou eu. O dinheiro é meu. Então uma mulher cansada desses abusos, ela acaba indo trabalhar. Aí nós temos um problema. Nós temos um abismo chamando outro abismo. Qual é o abismo? É o erro do homem. Ele está chamando outro abismo, que é a mulher indo trabalhar pelo motivo, não vou falar motivo errado, por não ser o motivo primário. O motivo primário da mulher trabalhar é ajudar o marido, é melhorar de casa. Esse é o motivo primário. Nesse caso, a mulher não está indo trabalhar por causa do motivo primário. Ela está indo trabalhar por causa do motivo secundário, né, que não envolve ali os entes da família. Então nós temos esse caso. E nós temos o terceiro caso do homem preguiçoso. Há um problema. Vocês conhecem algum? Do homem preguiçoso. O homem preguiçoso que ele não faz questão de trabalhar. Ele gosta, ele quer ficar em casa, cuidando da casa, tá bom. Na verdade, ele não quer assumir. Ele terceirizou o papel dele. Nós temos esse caso. E aqui na nossa lição, vai citar para a gente o Gênesis 3,19, quando Deus fala para o homem assim, do suor do seu rosto, você vai trabalhar. Quando o povo pecou, lá no Éden, Deus deu juízo para cada um. Para o homem foi, você vai comer do suor do seu rosto, você vai trabalhar. E lá em Provérbios 6, do 6 ao 10, fala que é para o preguiçoso aprender com a formiga. A formiga não tem chefe, mas ela trabalha, ela junta, ela se organiza. Então existe um homem preguiçoso. Vocês conhecem algum? Vocês querem comentar sobre? Então, perceberam, pessoal, 3 casos importantes aqui. Primeiro, aquela mulher que vai trabalhar para que a família tenha uma vida melhor. Segundo, aquela mulher que vai trabalhar porque o marido é um miserável. E terceiro, aquela mulher que vai trabalhar porque o marido é um preguiçoso. Tá certo isso? É complicado, né? No início falou que é
é um assunto muito polêmico, né? Mas o autor ele explica bem legal. Ele entende o desemprego, ele entende que a mulher tem que sair para ajudar, porque sonhos, e o sonho, quando você casa, o sonho ele Se funde. Se funde. Tá? Então ele está explicando legal ali. Ele não está deixando dúvida nenhuma, correto? Correto. Só que a Bíblia também nos fala que nós homens somos guerreiros. Nós temos que Assumir esse papel. assumir esse papel de guerrear. Somos guerreiros. Sempre guerreiro. Sempre guerreiro. Não é isso? Exatamente. Bem pontuado. Ok? Ok? Muito bem. Vou prosseguir agora, porque ele prossegue dentro da família. O autor, ele continua dentro da família e depois ele vai falar sobre o aspecto na igreja, um assunto muito delicado sobre o papel da mulher na igreja. Vamos lá. Honra teu pai e tua mãe. A criação de hoje está tão informada que não aprenderam a formação da verdadeira criação do passado, onde a criança, desde pequena, já era ensinada a obedecer a pai e mãe, os mais velhos, vizinhos e etc. Era benção para cá, Benção pra lá. benção para lá. Os pais almoçavam depois dos filhos. Os pais almoçavam e depois os filhos. Hoje, até para ir na padaria comprar pão, é só a graça de Deus. Vivemos mais tempo em celulares do que com caderno na mão. Não tem hábito de ler Bíblia, namoro escondido, foge de casa dizendo que os pais são ruins. Dizem que vão para um lugar e estão em outro. Hoje é difícil olhar um rapaz ou uma menina e fazer uma pergunta: você é virgem? Pois parece que virou normal, o que para Deus é visto como uma separação. Fizemos uma pergunta a uma classe de adolescentes e jovens sobre virgindade e perguntamos: quem aqui é virgem e quem aqui ainda não beijou na boca? Foi um silêncio, ninguém levantou a mão. Afinal de contas, o mundo ri da gente. Mas a palavra de Deus nos exorta que tenhamos uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. Amém? Amém. Vamos lá. Honra teu pai e tua mãe. Gente, eu aprendi uma coisa nas aulas de história, uma palavra bonita, que chama anacronismo. O que é anacronismo? É fazer essas comparações do passado com o dia de hoje. Né? Por exemplo, lá no passado, o pai comia primeiro, depois os filhos comiam. Hoje, lá no passado, o Adelmo só comia a coxinha do frango, quando era criança. Hoje, ele quer comer o frango todo. Então, essas comparações do passado com o presente, elas são muito perigosas. Muito perigosas esses anacronismos. Porque hoje a gente vive um outro contexto. Uma outra realidade. Mas alguns valores permanecem. Ok? Já disse, eu estava falando com meu filho, ele riu demais. Eu falei assim que eu almoçava e deixava um pedaço para outra vez. Eu não comia da primeira vez um pedaço. Hoje, né, eles comem um pedaço, pegam o outro, e vai embora, né? Era um pedaço, tipo assim, uma coxa de frango. É uma coxa de frango. Vamos explorar bastante esse tema, que ele é muito bom. Era uma coxa de frango para os 3 pratos. Isso, e minha mãe olhava para mim e eu tinha que entender. Muitas vezes eu não conseguia entender o que ela queria, porque ela olhava e com o olhar eu tinha que saber, pode comer? Aí eu ficava, Posso ou não posso? Posso ou não posso? Eu sei que, né, que eu apanhava muito, que eu comia, mas eu sabia que eu ia apanhar.
Pois é, eu tive recentemente numa casa, num lar, e a pessoa me contou que a mãe dela botava eles um mês inteirinho para cuidar dos frangos, das galinhas, dos pintinhos. E eles trabalhavam debulhando milho, trabalhavam buscando alimento para aquelas galinhas, limpando o galinheiro, cuidando das galinhas o mês inteiro. No final do mês vinha uma visita. E quando a visita vinha, tinha um combinado com a mãe. O combinado era o seguinte: na hora que fosse na panela, se a mãe fizesse assim, era para pegar o... Se a mãe fizesse assim, pegar o pescoço. Pegar o pescoço. Se a mãe fizesse assim, era asinha. Aí ela falou para mim que ficava numa revolta. Pastor, eu tratava das galinhas o mês inteiro. No dia que chegava a visita que comia a coxa. Isso revolta, não revolta? Jarvis, eu era doido para comer uma coxa. Eu era apaixonado para comer uma coxa. Eu via as pessoas comerem coxa, mas minha mãe não deixava. Porque é isso, pastor. Tinha que deixar para a visita ou para o meu pai. Havia um respeito em relação à autoridade. O meu negócio era a asa. Do pai, asa, da visita. Asa, Daniel, de asa para baixo. Ali, sabe? Tinha a asa, a costelinha, aquela costela, sabe? Mesmo assim, e aí, tá entendendo? Não, mas agora coxa, né? Peito, meu Deus. Agora, pessoal, olha que interessante isso. Por que essas coisas também não perpetuaram? Porque a geração é má? Não é só por causa disso, gente. É porque muitas dessas obediências não era por causa da consciência, era por causa da punição. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Entendeu? Quero fazer uma pergunta para o senhor. Pela maturidade do senhor e experiência, por que isso não seguiu esse rumo até hoje? O que foi quebrado? O que sigilou? O que costurou? Muito bom. Boa pergunta e vou só endossar o que eu lá ia falar. Olha só. Você vai dizer que essas coisas não continuaram, esses hábitos não continuaram, por causa da informação, da tecnologia, do desenvolvimento, do conhecimento? Não é. Não é. Sabe por quê? Vou provar para você que não é por causa da tecnologia. Porque as pessoas que foram bem ensinadas mantêm esse costume até hoje. Mantêm esse hábito até hoje. Mas o que isso quer dizer, pastor, com bem ensinado, mal ensinado? Simples. Na Bíblia tem a resposta. A Bíblia fala que tudo que a gente ensina para as pessoas estabelece para elas uma lei e fala para elas que se elas não obedecer, elas vão ser punidas. Não permanece. As pessoas obedeciam esses princípios, na maioria das vezes, para não ser punida, para não ser castigada, para não apanhar, para não levar um beliscão. Por isso que elas obedeciam. Há uma diferença entre obedecer por causa da punição e obedecer por causa da consciência. Quando você obedece por causa da consciência, você não está visando a punição, você está visando a consciência, a ciência da mente. Não, eu não vou fazer isso porque é uma falta de respeito. Eu não vou comer primeiro que meu pai porque é uma falta de respeito. Eu não vou deixar de dar bênção porque é uma falta de respeito. Eu preciso respeitar o meu pai, respeitar a minha mãe. Por isso eu vou pedir bênção. Por isso eu vou deixar eles comerem primeiro. Por isso eu vou deixar o melhor pedaço de carne para o meu pai e para minha mãe. Porque eu vou respeitar. Agora, quando o pensamento é esse, eu não vou comer, porque se eu comer ele vai me bater. Isso vai durar só um tempo, não vai ser perpétuo. Então não prosseguiu, porque era feito com base na punição e não na consciência. A Bíblia fala que quando a gente obedece a Deus, a gente tem que obedecer a Deus por consciência, não por causa da punição.
Ou vou trazer o meu dízimo no altar. Eu vou trazer o meu dízimo no altar porque eu preciso ser fiel ao meu Deus. Ah, não, eu vou trazer porque se eu não trouxer, Deus vai me corrigir, o pastor vai me disciplinar. Não funciona assim. Nada que a força. Não funciona. Vou trazer o meu dízimo no altar por punição. Não funciona. Não, eu vou trazer o meu dízimo no altar por consciência, por honra. Aí funciona. Era isso que acontecia. Então a gente percebe uma mudança de valores, correto? Há uma mudança de valores, sim. Essa mudança de valores é por causa da tecnologia, do conhecimento? Também, mas não principalmente. Essa mudança de valores é porque os meninos foram ensinados a obedecer por punição e não obedecer por consciência. Outra coisa, falar bênção para o pai, bênção para a mãe, isso é bom ou ruim? É bom. O que você prefere ouvir na hora que você estiver indo trabalhar? Benção, pai. E o seu pai fala assim, Deus te abençoe, meu filho. Ou você virar e falar assim, tchau, pai. E o pai fala tchau. O que é melhor? Ouvir um tchau ou ouvir um Deus te abençoe? Então, bênção é uma coisa, é um valor que precisa ser preservado. Então, vou pontuar alguns valores. Bênção é um valor que precisa ser Eu preservado. queria falar algo em cima disso, pastor. Vou falar. Eu coloco essa bênção, porque, não estou generalizando, mas muitos pais têm aquela frase que eu não sou pai, eu sou um amigo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava conversando com um amigo e ele falou assim que amigo não toma bênção. Só que eu expliquei para ele que antes de você ser amigo, Você é pai. você é pai. E hoje, pastor, não sei se vocês vão concordar, mas isso está acontecendo muito. Eu não sou pai. Eu sou um amigo. E amigo não precisa de dar bênção. Amigo arranca, né, pastor, algumas coisas que pai não... É raro. Então aqui, para você que está aí, eu, por exemplo, eu tenho orgulho, alegria de falar que eu tenho duas filhas, uma de 21 e de 19 anos. E como que elas me chamam? Quando elas se referem a mim? Papai Johnny. Papai Johnny. Papai Johnny tá bravo. Papai Johnny. Eu fico todo cheio. Eu fico todo orgulhoso. Então imagina isso. Isso é uma coisa boa. Então, primeiro, volta a chamar o seu pai de papai. Volta a chamar sua mãe de mamãe. Volta a pedir bênção quando você vê o seu pai, quando você está indo para a escola, para o trabalho, quando você chega. Peça a bênção quantas vezes for preciso durante o dia, não é mesmo, pessoal? Na hora de comer, na hora de almoçar, né? Na hora de jantar, espera o seu pai primeiro, a sua mãe se servir. Pai, o senhor se serviu? Mãe, a senhora se serviu? Agora é a minha vez de servir. Eu quero falar para você que filho que age dessa forma, as portas abrem para ele em todo lugar. Todo lugar. Na hora que você for almoçar, pense no próximo. Isso é importante. Tem gente que na hora que ele chega na panela, parece que ele está em Marte. Está na Lua. Tem ninguém mais, só ele. É só ele. Eu quero falar para você que aquele não é o último frango do planeta. Não é a última coxa da Terra. Então, na hora que você for almoçar, aqui a lição fala hábitos. Hábitos. Outra coisa importante que a gente quer compartilhar com você, que falou aqui na lição, hábito de ler. Você está achando que você vai conseguir êxito sem ter uma boa leitura? Tem que ler. Não é, pessoal? Estava conversando com o Daniel esses dias. Qualquer curso ou concurso que você for fazer aí, por exemplo, da polícia, tá lá. O que é que pede? Matemática, língua portuguesa e língua inglesa. Esses três aqui é básico. E redação. Esses quatro. A gente estava analisando lá algumas coisas. Qualquer um
qualquer um. É matemática, português, inglês e redação. Você não gosta de ler? E aí? Vai chegar onde desse jeito? Precisa. A tecnologia hoje, ela deixa os meninos, assim, no geral, muito preguiçosos. Porque antigamente, na nossa época, você queria estudar, você tinha que pesquisar, você tinha que procurar atrás, você tinha que ler um livro, você tinha que procurar na biblioteca da escola. Ir na biblioteca da escola, procurar matéria de ciência, matéria de geografia, matéria de história, muitas vezes não tinha naquele livro. Então, assim, a gente estudava mesmo, procurava. Hoje não, a pessoa ela quer ter um conhecimento de alguma coisa, uma curiosidade, ou até mesmo um estudo, ela puxa no Google lá, né, determinada matéria. Ali já vem mastigado, então a pessoa simplesmente só pega aquilo ali. Exatamente. Não é um estudo, né? É simplesmente uma pesquisa qualquer. Exatamente. Então nós queremos, aqui nessa escola bíblica, aconselhar você, filho, filha, não perca isso aqui, ó, esse manuseio. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante para você, para a sua vida intelectual. O que eu sei, eu aprendi foi lendo Bíblia. O que os meus irmãos sabem, nós aprendemos a ler a Bíblia. E a Bíblia, ela é maravilhosa. A Bíblia te ensina a falar, te ensina a escrever. Por exemplo, eu peço para você agora escrever a palavra necessito. Como é que você vai escrever necessito? Você vai escrever como? Com 2 S's, SC, um C só? Como é que você vai escrever necessito? Agora, por que eu posso escrever necessito aqui para você? Porque eu li essa palavra hoje. E eu lembrei dela agora. Tá vendo? Então você está aí, quero falar para você, se você quer ser alguém na vida, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tenha êxito, você tem que começar a manusear, a ler, a escrever. Tem que aprender matemática, tem que aprender português, tem que aprender inglês, tem que aprender a fazer uma redação. Uma redação. Se não souber fazer uma redação, tá difícil, tá complicado. Eu vi uma reportagem de um pessoal rico, que estuda em escola rica, que os meninos estão lá na 6ª, 7ª série e eles não têm habilidade com a mão para escrever, porque desde a primeira, na prézinho, tudo computador. Tudo digitalizado. Tudo digitalizado. Pois é. A tecnologia, ela é um aliado. Ela não pode ser o seu impedimento. Exato, ok? E outra coisa importante que falou aqui na nossa lição, que a gente quer pontuar. Então, primeiro, sobre esses hábitos, esses valores, que são os bons hábitos. Esse valor, que é o valor da leitura. Ler a Bíblia, não só ler a Bíblia, mas ler aquilo que edifica. E agora a gente chegou no outro valor, que é a virgindade. Virgindade. Se você falar que é virgem, o mundo vai rir de você. Os colegas de classe vão zombar de você. Os amigos vão dizer que você... Se você falar que nunca deu um beijo na boca, vão zombar de você. Só que, para Deus, você está sendo guardado. Deus celebra, os céus celebram a sua virgindade. Os céus celebram a sua virgindade até de beijo de boca. O céu se alegra com isso. Porque Deus um dia vai te dar uma esposa que você vai poder namorar muito, beijar muito. E aí eu te pergunto, você quer agradar quem? Seus coleguinhas de turma ou a Deus? É um caso sério porque, né, hoje, não sei se eu posso falar a palavra sexo, né? Hoje, o sexo hoje, eles acham que é uma coisa assim, muito natural, muito normal. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que Deus, Ele não fez o sexo como um pecado. Deus fez o sexo como bênção, mas a forma que as pessoas usam esse instrumento hoje, que condena elas, né? A Bíblia fala que eu vou escolher, vou sair da casa do meu pai, da minha mãe, e vou casar com uma esposa, e nós vamos constituir
uma família. O sexo nesse momento é bênção. Agora, a partir do momento que a pessoa se perde, se entrega, e ela vai ter uma vida sem ter um relacionamento fiel, porque o casamento, o sexo no casamento eu entendo como uma aliança, né? A gente se torna uma só carne. E quando não acontece isso no casamento, eu entendo que é um pecado. A Bíblia fala que é um pecado. Por quê? Porque isso não é aliança, mas o pecado ele vai gerar consequências. De um adultério, de uma prostituição, né? E várias outras coisas. A pessoa vai pegar uma doença, a pessoa vai pegar uma gravidez indesejada, a pessoa vai trazer um monte de maldição na vida dela espiritualmente, porque isso acontece. Então, ser virgem, uma pessoa solteira hoje, se consagrar, se guardar para o seu esposo ou para a sua esposa, é bênção, né? Bênção, está em evidência, está na moda no reino de Deus. Jarbas, e o que você falou, tudo isso aí, Jarbas, infelizmente o meio de comunicação que é o mais forte hoje nosso, que é a televisão, né? É a internet, é o celular, ela ensina totalmente ao contrário. Sabe? Eu vejo, é um filme, é uma novela, é filme de sessão da tarde. Um dia desse eu estava assistindo um filme de sessão da tarde, junto com a minha mãe, eu falei, meu Deus do céu. Malhação. Aí eu fui estando ali em sessão da tarde. Então, hoje, o meio de comunicação é muito forte para a contramão. Exatamente, para fomentar essa inversão de valores. Então, pessoal, hoje a gente está aprendendo sobre esses valores que precisam ser preservados. O papel do homem no casamento, o papel da mulher dentro da casa, o papel dos filhos no respeito aos pais, na leitura da palavra de Deus e em respeito à sexualidade. É muito importante. Para o mundo, ser virgem é uma caretice. Para Deus, ser virgem é um corpo guardado, é um corpo que é morada para o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Vamos lá. Último ponto. Agora a gente vai ver sobre a questão de homem e mulher na igreja, o papel de cada um deles na igreja. Isso é muito importante também na nossa lição, sendo que também essa inversão de valores rodeia a igreja. Bom, a mulher tem assumido muitos papéis importantes na sociedade e também na igreja. E somos imensamente felizes por isso. Mas precisamos salientar que está acontecendo um modismo nas igrejas, onde toda esposa de pastor tem que ser pastora. O primeiro ponto, tá bom? A mulher tem ocupado papéis importantes na sociedade. E ele fala, isso é muito bom. Mas tem um modismo. Modismo. Mulher de pastor tem que ser pastora. Como toda regra tem a sua exceção, queremos parabenizar essas que foram chamadas para apacentar e têm feito trabalhos lindos em suas igrejas. Queremos lembrar disso. Porém, a Bíblia não traz nenhum respaldo para dizer que mulher de pastor tem que ser pastora. Olha que interessante isso. Vamos fazer um breve comentário aqui. Primeiro, eu particularmente, eu acho lindo, tem homem machista. Eu acho lindo ver a mulher ocupando papéis aí relevantes. E a mulher está ocupando papéis relevantes na política. A mulher está ocupando papéis de relevância na polícia. Eu acho lindo quando eu vejo uma mulher dirigindo um ônibus. Eu acho. E eu sinto segurança na direção dela, talvez mais do que do homem. Porque a mulher é mais cautelosa. Eu acho lindo. Eu acho lindo, eu particularmente, acho lindo ver uma pastora pastoreando, cuidando das ovelhas, cuidando da igreja. Isso é bacana demais. Isso é muito lindo. Isso é muito forte. A mulher ela dá um charme para o negócio. Mas o autor da lição ele está falando de um modismo. Uma moda que se criou nos últimos anos em dizer que é mulher de pastor, é pastora. Ou tem que ser pastora. Não.
Ele está dizendo que a mulher de pastor e é pastora se tiver um chamado. Exatamente. Se Deus chama. Eu quero deixar até um recado aqui, pastor, para as mulheres da igreja, as mulheres donas de casa. Eu sempre falo que mulher, para mim, é um radar. Por quê? Para mim, Deus, ele deu uma mulher como um radar, para mim foi como uma defesa. Porque a mulher, ela é muito rápida Na percepção. na percepção. Ela sabe tudo o que está acontecendo no olhar. Por que nós falamos, sempre eu falei no início aqui, que o homem é um guerreiro, a mulher é um radar? Porque primeiro o guerreiro não pode deixar nada chegar até o radar. Nunca. E o radar que passa a mensagem para o guerreiro. E essa mensagem não pode ser errada. Porque senão o guerreiro é uma defesa muito importante. A mulher, ela consegue tanto que muitos falam que a mulher consegue fazer 3 coisas 4, 5 ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Raciocínio. E o homem, pessoal, muitas vezes eu não consigo fazer nenhuma, não consigo fazer nenhuma direito. Você tá entendendo? Ele é muito rápido, a mulher pensa muito rápido, tá? E é isso. E é muito interessante o que o pastor falou aí de ser pastora. Cada um tem um dom. Não é porque minha esposa, eu tenho o dom da palavra, minha esposa tem o dom da palavra, como acredito nisso, eu tenho que ter o dom da palavra. É verdade. Dons a palavra bonita. Dons é muito subjetivo, é muito particular. Eu dou um apoio à minha esposa para ter uma palavra bonita, mas Deus me colocou em outra coisa. Talvez Deus colocou você em outra coisa, você, a sua esposa. Não é isso, pastor? Exatamente, cada um tem o seu papel. Seu papel. E isso, quando é atropelado, vai dar problemas. Aí a gente coloca aqui, o autor problematiza perguntando, então por que consagrar a mulher? Por que consagrar? Ele fala simples. Primeiro, porque algumas mulheres têm realmente o chamado. Tem o chamado de Deus. Segundo, porque muitos homens não têm feito a sua função com excelência e maestria. Meu Deus. Negligencia. Então, olha, primeiro, por que consagrar? Porque algumas mulheres realmente foram chamadas. Mas também porque muitos homens têm deixado brechas, lacunas, têm sido omissos. Então a mulher precisa entrar. Para preencher aquele vazio. Exatamente. Eis aí um dos problemas. Muitos homens têm fugido do seu chamado e da sua vocação. Sendo assim, o pastor, por ver que não há voluntários para tal obra, percebe que existe uma mulher corajosa e Deus honra essa mulher corajosa e acaba consagrando. Mas toda a honra no princípio não era para ser assim. O homem era para ser o líder e sua esposa a auxiliadora no que tange a obra de Deus. Então, quando a gente fala num aspecto geral da Bíblia, geral, o papel de liderança geral, de cabeça geral, é do homem. Biblicamente falando, base bíblica, o cabeça é o homem. Mas quando é que a mulher entra? Ela entra quando ela tem um chamado e quando o homem deixa a desejar. Mas hoje, pastor, se o senhor dá uma olhada na igreja, que eu já percebi isso, a igreja tem muito mais mulher do que homem. Outra questão importante, inclusive, nós temos um estatuto. Esse estatuto é a matriz documental da igreja, e esse estatuto fala que as igrejas deverão consagrar mulheres ao ministério pastoral desde que haja necessidade. E o que é que se entende por necessidade? Várias coisas. E uma delas é justamente essa enorme quantidade de mulheres na igreja. Porque as mulheres precisam de uma mulher para conversar, para orientar. Os homens vão conversar com o homem, as mulheres vão conversar com a mulher. Então, por isso que é importante que essa mulher tenha um chamado, esteja qualificada, capacitada
para essa obra. Amém? Então ele coloca aqui, o grande problema é o modismo. O grande problema é mulher de pastor? Tem que ser pastora. O grande problema tá precisando de alguém que não tem um homem não? Pega uma mulher. O grande problema esse homem está muito vacilão, pega uma mulher. Então o grande problema é a consagração de uma mulher de forma errada, por motivos errados. Amém? Mas dentro da palavra de Deus, nós cremos que diante de Deus não há grego, não há romano, não há servo, não há livre, não há escravo, nem há homem e nem há mulher. Amém? Glória a Deus por isso. Amém, pessoal? Amém. Chegamos à conclusão. Bom, que nesse estudo você possa ter uma conclusão da importância do homem ser o cabeça da casa, da submissão da mulher, da separação dos jovens, da obediência aos pais, que o homem volte para a posição que ele foi chamado, que os filhos respeitem os seus pais, que os filhos tenham bons hábitos. Dentro de uma necessidade, nós aceitamos o chamado da mulher como uma pastora, afinal, a obra de Deus precisa ser feita. Amém? Amém. Então está aqui o nosso posicionamento, o posicionamento do autor, do presbítero Alex, o posicionamento da nossa convenção em relação a esse aspecto. A convenção, ela não refuta a consagração de mulheres ao pastorado. Tanto é que antigamente a consagração de mulheres ao pastorado era só a nível local. Hoje não. Hoje é a nível nacional. Então não faz objeção. A objeção está nos modismos, nas inversões de valores. Amém? Amém. Bom, considerações finais. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tamo junto e prossiga. Valorize. Não chame o amargo de doce. Não chame o branco de preto. Não chame o bem de mal, nem o mal de bem. Amém? Amém. Tá? Vamos orar então, agradecendo a Deus por essa aula. Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu venho lhe agradecer por essa aula, por este momento, ó Pai. Ó Deus amado, que o Senhor venha colocar no nosso coração o seu Espírito, para que possamos, ó Deus, entender, ó Deus, aquilo que é certo diante dos teus olhos, e aquilo, ó Deus, que é abominação, ó Pai, mas que o mundo, como modismo, ó Deus, quer colocar nas famílias, quer colocar nas casas, e que em nome do Senhor Jesus viemos compreender e entender que o Senhor sempre tem o melhor para nós. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos encerrar esse momento com as considerações finais do Adel, a palavra do Adel para você e depois a bênção apostólica. Amém. Graças a Deus. Somos privilegiados, graças a Deus, escolhidos por estar ouvindo essa palavra. Hoje, mais uma vez, mais uma aula gostosa. Não é isso, já? Aprendemos qual é o nosso papel, qual é o papel do homem, não é isso? Qual é o papel da mulher, e que nós possamos levar isso para a mente. Como o pastor explicou, quando fala coração na igreja, quando fala coração na Bíblia, é para a gente, Deus está falando, ei, leva para a tua mente. Amém? Fecha teus olhos. Amém, Jesus. Senhor, Amém, como foi falado na oração do Jabas, no nome do Senhor Jesus, quero te agradecer por esse momento. Obrigado. Quero te agradecer, meu Pai, por o Senhor estar aqui nesse lugar, meu Pai. Amém, por entrar, meu Pai, por cada casa que está assistindo agora, neste momento, abençoa, meu Pai. Senhor, vai entrando, vai abençoando, meu Pai. Deus, vai Deus. colocando, meu Pai, na mente qual é o papel do homem, meu Pai. Qual é o papel da mulher, meu Pai. Qual é o Sim, papel meu dos filhos, meu Pai. Entra nos lares, meu Pai. meu Pai. Senhor, que nós possamos entender, meu Pai, o que o Senhor quer em nossas vidas de verdade, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Porque eu creio, meu Pai, que o Senhor é família. No nome do Senhor Jesus.
Que a graça do Pai, com o amor do Filho, com a consolação do Espírito Santo, que nós possamos entender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus.